Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flash Flecha. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu achei da segunda temporada de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Se essa temporada é uma temporada de fato boa e se ela supera a primeira temporada. Então eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, siga as redes sociais do canal e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que também é fã dessa adaptação literária da Holly Jackson, que foi adaptada tanto pela BBC quanto pela Netflix. E se fizer tudo isso, pode vir comigo investigar mais um caso com a Pippin. Hang on. It's my brother. Jamie's missing. Pessoal, essa segunda temporada de Manual de Assassinato para Boas Garotas, ela de fato me surpreendeu. Eu esperava que fosse uma temporada boa, se for comparar com a primeira temporada, que também foi bem produzida. Mas eu posso dizer que a segunda temporada até me surpreendeu muito mais, pessoal. Porque a gente sabe que quando a gente fala em adaptações literárias para o audiovisual, sempre tem alguma mudança. Seja por questão tipo, do livro não vir para adaptação, onde muitas coisas têm que ser mudadas e alteradas. Mas nesse caso, as coisas que foram mudadas, alteradas da história do livro para a série, fizeram totalmente sentido nos episódios que tiveram conexão entre eles e não deixaram nenhuma ponta solta. Ou seja, para mim, a segunda temporada foi melhor que a primeira, pessoal. E eu vou trazer alguns pontos para poder defender isso que eu estou falando para vocês. Que essa segunda temporada é melhor, sim, do que a primeira. Pessoal, uma das coisas que eu mais gostei em relação a essa segunda temporada foi o julgamento do Max Hersting. Porque assim, galera, a gente sabe que no final da primeira temporada ele estava esperando para ser julgado pelos crimes que ele acabou cometendo. Que a gente sabe que ele cometeu, né? Agora, se a justiça vai achar que ele cometeu ou não, eu ainda vou falar durante esse vídeo pra vocês, pessoal. Mas assim, uma das coisas que eu mais gostei é que assim, lá no livro, né? Eu li o livro e posso falar pra vocês tranquilamente sobre isso, pessoal. O julgamento do Max não tem nada a ver com o sumiço do Jamie, que é o foco principal da trama da segunda temporada. Porém, entretanto, na série eles fazem uma conexão entre isso, entre o julgamento do Max e o sumiço do Jamie. Porque, querendo ou não, o Jamie ele ia depor no julgamento do Max. E ele sumiu dias antes do julgamento. Ou seja, fizeram essa ligação de maneira inteligente na série. Fazendo essa ligação de uma forma que, de fato, pudesse ligar que quem pudesse estar por trás do sumiço do James é o Max. Mas no caso não foi ele, pessoal. Isso é claro, não foi o Max que sumiu com o James. Mas eu achei muito top isso mesmo. Falando do Max, pessoal, tem que elogiar a atuação do ator Harry Aston. Não sei se assim pronuncia sobre o nome dele ou não, peço perdão se eu estiver pronunciando o nome do ator errado, que deu uma atuação excelente do Max na segunda temporada. Porque se na primeira temporada eu já sentia a raiva do personagem dele, eu sentia, pelo que ele cometeu. Mas nessa segunda temporada, a atuação foi tão convincente do ator em alguns momentos que de fato eu senti muito mais raiva do personagem assim, e um pouco do ator, gente. E assim, pra eu sentir raiva de algum ator pelo personagem que ele faz, tem que ser uma atuação muito excelente. E poucos atores conseguiram fazer isso comigo. E assim, galera, no sentido de raiva do ator, no sentido, tipo, da excelente atuação do ator em si, da vida a esse personagem, tipo assim, galera. Então, assim, é nesse sentido que eu tô querendo dizer, não que eu tenho raiva do ator, não. Eu gosto muito do ator, acho um ator muito bom, um ator excelente, e esse papel mostrou isso claramente pra gente, pessoal. Apesar das diversas acusações e evidências apresentadas ao longo da temporada, Max acaba sendo considerado inocente por falta de provas suficientes para sustentar judicialmente o caso. A série, pessoal, também mostra como a sua condição financeira, a influência e a equipe de advogados que a família dele conseguiu para ele, como isso acabou enfraquecendo o depoimento das vítimas, incluindo do próprio Jamie Hernandez, que desaparece dias antes de começar o julgamento do Max. Uma crítica muito forte que a série acaba trazendo, pessoal, é a questão da falha na justiça. Pois, na vida real, a justiça também falha, pessoal. A gente vê casos onde a justiça falhou, onde tinha provas para poder condenar a pessoa que cometeu aquele tal crime e ela não é condenada. A gente vê isso na vida real, pessoal. E assim, em vários tipos de crimes, inclusive crimes de abuso sexual, como foi no caso da série, né?
onde o Max ele é acusado e ele foi inocentado por falta de provas, mesmo sendo que tinha provas que pudessem se condenar ele. E é o seguinte, querendo ou não, a justiça é feita por seres humanos. Seres humanos podem errar. Porque assim, pessoal, eu já vi a justiça não condenar pessoas por tais crimes, sendo que todas as provas apontavam para aquela pessoa ter cometido aquele delito, como também eu já vi a justiça, querendo ou não, condenar pessoas inocentes que nem cometeram aquele ato infracional. Então, assim, gente, a justiça é muito complicada da gente falar, porque é complexo da gente poder entender, né? Mas é claro que a gente acaba se revoltando, como no caso do Max, ver ele sendo inocente, sendo que todas as provas estavam contra ele. Uma das cenas mais emocionantes, pessoal, pra mim, dessa segunda temporada, foi a cena de quando a Nath descobre que o Max foi absolvido. Ela entra em completo colapso, ela começa a chorar. E a Pip, mesmo toda exausta mentalmente por tudo que estava acontecendo, ela volta e abraça a Nath pra acalmar ela. E assim, galera, essa cena da Nath, querendo ou não, é uma cena muito pesada na segunda temporada. Eu acho uma das mais pesadas pra mim. Porque, querendo ou não, estamos sendo mostrado como uma vítima de um abuso sexual. Muitas vezes sofre, né, dessa forma, quando descobre que a pessoa que cometeu tal delito com ela não foi preso, que não foi inocentado, não foi culpado, não foi condenado. A gente sabe que isso acontece porque, como eu falei pra vocês, galera, a justiça também acaba falhando muitas vezes. Eu acho que foi uma cena que de fato demonstra o que muitas vezes acontece. Que não, pessoal. A pessoa que é vítima de abuso sexual, ela carrega essa marca, né, tipo, desse crime, pro resto da vida dela. E a pessoa não deveria, em hipótese alguma, ter que carregar essa marca pro resto da vida. Porque ela não teve culpa do que aconteceu com ela. Né? Então, assim, eu acho que é muito complicado quando a gente fala em casos de crime de abuso sexual. Principalmente quando a gente para pra pensar que muitas pessoas, né, muitos abusadores, que não são inocentados na justiça, pessoal. E o Max, por exemplo, foi um deles, mas na real também tem casos que acabam acontecendo isso também. Outro ponto que eu gostei, pessoal, foi o arco da adaptação da Layla Mead. Pra quem leu os livros, sabe que a Layla Mead nunca existiu na história. Ele foi um perfil falso criado por Charlie Norrie, que estava obcecado em encontrar um homem conhecido como Tilda Brusque. Charlie utilizava aplicativos de relacionamento para atrair possíveis suspeitos enquanto buscava vingança contra o serial killer responsável por destruir tantas vidas. A grande revelação é que Stanley Forbes era, na verdade, o próprio Tilda Brusque. Eu não sei pronunciar o nome do personagem, pessoal. Peço perdão novamente. Quando criança, Stanley foi vítima dos abusos do pai, Scott Brusque, e era forçado a ajudá-lo na escolha das vítimas. Mais tarde, ele testemunha contra o próprio pai e recebeu uma nova identidade para proteção ao longo da vida. Precisou mudar várias vezes de nome de cidade para fugir daqueles que descobriram seu passado. Sim, pessoal, eu gostei da forma como esse arco envolvendo, né, o Stanley e o Charlie foi adaptado para o audiovisual, pessoal. Porque, querendo ou não, ele está relativamente semelhante com o que eu li no livro. Então isso já ajuda bastante. E a conexão como ela é feita nos episódios, sabe? Tipo, essa conexão nos pontos, eu acho que foi muito bem produzido. E assim, galera, querendo ou não, tipo, o arco principal dessa segunda temporada seria o desaparecimento do Jamie Kennedy, certo? Certo. Mas, querendo ou não, a gente tem esses sub-arcos que aparecem no livro, que na série pro audiovisual foi ligado entre pontos para fazer conexão, que no caso seria o julgamento do Max, que eu comecei falando já no começo desse vídeo, né? E agora o caso envolvendo a Layla, o Charlie e o Stanley. E vocês devem estar se perguntando, e o Jamie? Quem que sequestrou ele? Foi o próprio Stanley. E como mostrado no livro, pessoal, o Stanley não fez mal pro Jamie em nenhum momento. Ele, de fato, esse tempo que o Jamie ficou preso na casa dele, ele tratou ele bem. Ele só não deixava ele sair do quarto, mas ele dava comida, conversava com ele e tudo mais. Ou seja, querendo ou não, o Jamie não tava numa situação assim de sequestro ruim, assim, tipo, ele não recebia nada. Porém, quando eles encontram ele na casa, no Stanley, eles percebem que é muito mais complexo o motivo de que o James foi pego, né? Por que o Stanley prendeu ele? Na verdade, o Jamie
ele foi preso porque ele estava tentando matar o Stanley após ser manipulado por Layla Mead. Porque ele descobre que Layla Mead é o Stanley. E é lógico que ele fica pistola, né, pessoal? Por conta disso, com medo que o Jamie fizesse mal pra ele, né? Fizesse matar ele de fato, o Stanley preferiu prender ele. Mas como dá pra ver, galera, durante os episódios, eles acabam construindo uma certa amizade, os dois, nesse período que ele tava preso, querendo ou não. Porque como contei com você agora há pouco, o Jamie não sofria, né? Tipo, o Stanley não fez mal pra ele. Ele alimentava, conversava com ele. Ou seja, ele não tava numa situação tão ruim assim. E Stanley cuida do Jamie, prepara comida pra ele e até pra ele ajudá-lo a descobrir toda a verdade sobre a Layla. E como eu comentei com vocês, pessoal, agora há pouco, foi um equívoco. O Stanley não é a Layla. A Layla é o Charlie. Eu acabei confundindo porque é muito nobre, pessoal. Então, assim, galera, propriamente dito, o Stanley não é bem vilão da história. Ele acaba sendo um personagem que foi muito traumatizado pelas circunstâncias que ele acabou sendo envolvido, né, no que ele passou durante a vida toda dele, tendo que fugir, tendo que usar outra nova identidade por conta dos crimes que o pai dele cometeu, né? Então acaba que dá pra entender, por um lado, o Stanley, né? E assim, galera, o Charlie, que era a Layla Mead, estava atrás de quem? Do Stanley, por conta do passado do pai dele. E tudo acaba, infelizmente, acabando quando o Charlie atira no Stanley. Ele literalmente mata o cara, porque como eu falei pra você, galera, agora há pouco, o Charlie estava em busca de vingança. Ele conseguiu. Se não me engano, se estiver correto, eu vou confirmar na edição desse vídeo. Se estiver correto, esse take vai aparecer no vídeo. Senão ele não vai aparecer, pessoal. É a questão que o Charlie estava buscando essa vingança em cima do Stanley, pelo que o pai dele fez. Porque, se eu não me engano, a irmã do Charlie foi vítima do pai do Stanley. Pelo que eu lembro do livro, pessoal. Assim, eu não tô me enganando de cabeça pra confirmar agora. Mas se estiver no vídeo final, né? No vídeo que vai subir pra vocês nas redes sociais, significa que eu estava correta, pessoal. Ok? Por isso, eu pontuei pra vocês, galera, a questão da vingança que o Charlie tanto queria fazer. Ele conseguiu, querer ou não, fazer essa vingança porque o que ele queria era matar o Stanley e ele conseguiu. Também gostei muito da forma como a série trabalha o impacto psicológico da Pip durante essa temporada. E também tem aquela frase impactante que aparece no livro, que é a seguinte: quem vai procurar por você quando for você que desaparece? E essa frase vai ser interessante, galera, porque ela tem ligação com o terceiro livro da trilogia Mandou Nota para Boas Garotas. Essa frase funciona como um lembrete constante de que alguém está observando a Pip. Sinceramente, depois de tudo que ela enfrentou, investigando crimes e descobrindo segredos que nem a polícia havia encontrado, totalmente incompreensível que ela tenha se tornado um alvo. Falando na protagonista, eu tenho que dizer que a atuação da Emma Myers nessa segunda temporada foi muito melhor que na primeira, pessoal. Eu senti que ela entregou muito mais no personagem dela. Nessa segunda temporada, a atuação assim da Piper, gostei muito mesmo, pessoal. E o mesmo vale para o ator que interpreta o Rabi, que também melhorou muito para essa segunda temporada, né, a atuação dele. E eu sinto que eles têm muita química, pessoal. Eu acho que isso flui também na história pra gente ver essa evolução, querendo ou não, dos personagens também. Mas quem realmente me surpreendeu dos personagens foi o Conan. Porque assim, pessoal, na primeira temporada ele parecia um personagem secundário, que ele não ia aparecer muito, ele não ia ter muita fala. E nessa segunda temporada ele é muito importante. E não é só porque o irmão dele é o desaparecido, porque de fato o irmão dele é o desaparecido nessa segunda temporada. Mas eu acho que a forma como o ator que interpreta ele conseguiu construir o Conan nessa segunda temporada foi muito bem feita. E assim, ele sai de um personagem secundário para um personagem, tipo, principal, assim, nessa segunda temporada, que a gente pode considerar o Conan um dos protagonistas da segunda temporada, de uma forma muito boa. E assim, pessoal, uma das coisas que eu mais gosto na Pip é a forma como ela mergulha completamente nos casos que investiga. Claro que isso também tem consequência. A obsessão pelas investigações afeta sua saúde mental e emocional, principalmente depois dos acontecimentos da primeira temporada. Mesmo assim, ela decidiu ajudar Conan por causa da amizade que existia entre eles. A investigação, pessoal, também é bem construída. Primeiro, começa com a Pip suspeitando do Max, depois acaba passando por um possível outro suspeito, que seria o namorado da Nath,
E depois ela começa a suspeitar do Sterling, e que acaba, querendo ou não, descobrindo, né, nesse enrolar de investigar o Sterling, a Layla Mead e o Charlie. Então, tipo, a forma como foi construída durante, né, essa segunda temporada todo, nesse enredo, assim, foi muito bem construído, pessoal. Eu acho até melhor que a primeira temporada, porque de fato nessa segunda temporada não teve praticamente nenhuma ponta solta. E como eu disse pra vocês, pessoal, tudo vai ser revelado gradualmente, aos poucos durante a temporada, durante cada episódio, até o episódio final. Ou seja, isso acaba prendendo, querendo ou não, o telespectador pra assistir. Eu assisti praticamente em dia, galera, a segunda temporada, porque de fato me prendeu muito, porque eu queria muito ver como eles iam adaptar a segunda temporada pro audiovisual e trazer uma coisa muito boa, pessoal, que eu gostei muito pra caramba. Eu acho que eu tinha bem claro pra vocês isso. No geral, pessoal, eu achei essa segunda temporada excelente e muito melhor que a primeira. Pra mim, não teve nenhuma ponta solta assim. Então isso ajudou muito essa temporada, tipo, ser superior que a primeira. A única coisa que eu acabei não gostando na segunda temporada foi que a gente tem o aparecimento reduzido da personagem interpretada pela Asha Banks, a cara. E até é compreensível, pessoal, se a gente for lembrar o que aconteceu com a personagem lá na primeira temporada, né? No caso envolve o pai dela, tudo mais, assim, então faz sentido. Mas eu, como fã da atriz, queria que ela tivesse um pouco mais de cenas dessa segunda temporada. Mas mesmo assim, nas cenas que ela apareceu, ela foi importante, de fato. Mas como lá na cena onde ela ajuda a Emma a descobrir sobre o Charlie e o Stanley, que ela pega, tudo mais, assim. Então eu acho que, querendo ou não, mesmo que ela não tenha sido tanto assim na segunda temporada, assim, os momentos que ela aparece como um pontual foram importantes para a história. Assim, pessoal, como eu demorei para gravar esse vídeo por conta da minha correria no dia a dia com a faculdade, já foi confirmado que teremos sim a terceira temporada da série, que vai adaptar o terceiro livro da Holly Jackson, que é Boa Garota Segredo Mortal. E assim, pessoal, eu queria muito que isso acontecesse, como eu falei pra vocês lá no vídeo da análise do trailer dessa segunda temporada. Eu queria de fato que fosse adaptado, porque dos 3 livros, meu favorito é o terceiro, né? Tudo mais assim. Então eu tô muito animado pra ver como vai ser adaptado o terceiro livro, o enredo que acontece nele, pra essa terceira e última temporada dessa série, pessoal. Eu sei que eu estou muito animada para isso, e vai ter vídeo aqui no canal quando começar já a aparecer algumas coisas referentes a essa terceira e última temporada da série Manual do Assassinato para Boas Garotas. Quero saber a opinião de vocês. Já assistiram a segunda temporada? Concordo que ela foi melhor do que a primeira? O que vocês acharam das revelações envolvendo Stanley Forbes, Charlie Dole e James Hemmings? Deixe suas opiniões nos comentários, porque eu estarei olhando eles. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou pedir pra você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você não seguiu o canal, sigam. Se você não compartilhou com o seu que é fã da trilogia Manual para Boas Garotas, também compartilha esse vídeo. E se fizeram tudo isso, galera, só tenho a agradecer a vocês, galera, por ter assistido mais um vídeo, pessoal. E se vemos no próximo vídeo. Até a próxima.